O amor é o maior sentimento que o Senhor deixou para nós. E ontem nós aprendemos que tudo que nós façamos precisa ter amor. Tudo que a gente for colocar a mão precisa ser feito com amor. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13 que se você não tiver amor no que você está fazendo, não adianta de nada. Não adianta você ser um homem, uma mulher que pratica ação social, que vai para a rua, que distribui cestas básicas, né, que ajuda pessoas. Se no seu coração não tiver amor, de nada adianta. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 13 sobre o amor. O amor precisa estar em nós. O amor é algo que precisa estar em nossas vidas. E Deus, quando fala sobre isso, ele fala que o amor é o primeiro sentimento e o mais importante de todos. Eu vou falar sobre o livro de Ruth. Ruth foi uma mulher que andou segundo a vontade de Deus. O livro de Ruth, ele vai ensinar para nós que a fidelidade a Deus nos traz coisas boas. Amados, o livro de Ruth, ele vem falar sobre fidelidade. Hoje nós vemos no mundo pessoas tão infiéis umas com as outras, principalmente nos relacionamentos conjugais. A gente vê tanta infidelidade. As pessoas não conseguem manter um laço, um compromisso. As pessoas não conseguem manter um respeito, às vezes, uma pelas outras. E é tão triste a gente ver a infidelidade entre um casal. Um casal vai lá, ele na frente, né, diante de Deus, no casamento, ele vai lá e ele declara que será fiel à sua esposa, né? Será fiel ao seu esposo, e eles não conseguem manter a fidelidade. E aí a palavra nos traz, a palavra vem nos lembrar que se nós não conseguimos manter a fidelidade com aquele que nós vemos, imagina a fidelidade com aquele que nós não vemos, porque nós não vemos a Deus. Mas Deus, ele nos vê e ele nos toca. O Espírito Santo de Deus fala com a gente. Quantas vezes eu já ouvi a voz do Espírito falando comigo: não faz isso, isso não é bom. Isso não é legal para você, isso não vai ser produtivo para você. Então, amados, a fidelidade traz coisas que a gente fala assim: meu Deus, que coincidência. E não é coincidência. É Deus agindo através da sua fidelidade. A sua fidelidade vai trazer a mão do Senhor para perto de ti. A mão do Senhor está estendida. A palavra de Deus nos diz que o Senhor não retém a mão dele para os justos e fiéis de coração. Então a sua fidelidade vai trazer para você as bênçãos do Senhor. E quando você olhar para a sua vida, você vai pensar que é apenas uma coincidência, e não é, Sônia. Não é uma coincidência, é Deus agindo através da sua fidelidade a Ele. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às suas noras: voltem para a casa das suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por meu marido e meus filhos. E aí, amados, no decorrer da história, acaba que uma das noras volta para a casa dos seus pais e Ruth decide, por amor àquela sogra, ex-sogra, viúva, seguir com ela para a terra de Judá. E chegando na terra de Judá, nenhuma das duas trabalhavam. Elas tinham os maridos para se sustentar. Então, o que aconteceu? O Senhor preparou um campo onde estava havendo uma colheita muito próspera e que o dono desse campo era parente de Noemi, da sogra de Ruth. E Ruth foi para esse campo. Ela saiu de casa para procurar um campo e pedir ao Senhor daquele campo que se ela poderia
pegar as espigas de milho que caíam do chão. E esse campo já havia sido preparado por Deus. Deus já havia direcionado ela a um campo aonde um dono era próspero, o dono era bom e o dono iria agraciar elas com as colheitas. E ela chega no campo de Boaz. Boaz está nesse campo. E Boaz, ele observa Ruth e ele vê que ela é uma mulher boa. E Boaz, ele através, gente, olha só, o que eu quero ensinar para vocês, o que eu quero mostrar para vocês, é que através da obediência de Ruth, através da bondade de Ruth, através da fidelidade de Ruth, de continuar com a sua ex-sogra, Deus protege ela. Os passos dela ganham proteção do Senhor. O Senhor começa a encaminhar por onde ela vai andar. Então, aonde ela andava, aonde ela ia, estava sendo guiado por Deus. Deus colocava no coração dela que ela devia ir para esse campo, o campo de um homem chamado Boaz. E aí a gente começa a ver a proteção de Deus, o cuidado de Deus e a sua fidelidade àqueles homens e mulheres que são fiéis a Ele. A fidelidade do Senhor estava sobre Ruth. A fidelidade do Senhor estava sobre aquela mulher. E ela chega no campo, Boaz observa ela. Boaz, ele fala com os seus servos, né, com os homens que estavam lá garimpando e pegando lá a colheita, né? Então, ele fala com seus servos, olha, deixe cair de propósito algumas espigas para que essa mulher possa levar o alimento para sua casa. Então, amados, não é qualquer pessoa que faz isso. Precisa ser uma pessoa com algo diferente. Deus ele levou Ruth a um campo onde ela estaria sendo guardada e protegida. Havia naquela época muitos campos de colheita e Ruth foi cair justamente num campo onde um homem bom, abençoador, era o dono desse campo, né? E aí ela chega a falar, olha, o que fiz para merecer tanta bondade? Esse é o capítulo 10, versículo 10. O que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. E aí ele fala, eu sei, respondeu Boaz, mas também sei tudo o que você fez por sua sogra, desde a morte do seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Amados, eu posso ver totalmente a mão de Deus movendo o coração daquele homem em favor de Ruth. Ruth foi uma mulher que foi abençoada pelas suas atitudes de fidelidade. Às vezes nós estamos perdendo as bênçãos do Senhor porque nós não somos fiéis. Não somos fiéis à nossa família, ao nosso esposo, à igreja que congregamos, estamos sempre falando mal da igreja, não estamos tendo fidelidade com os nossos vizinhos, né? Não fazer nada para dificultar a vida dos nossos vizinhos, para invadir a vida deles, para atrapalhar, né? A fidelidade, ela está em muitas ocasiões, ela está em muitas atitudes. Muitas atitudes podem mostrar fidelidade. Quando nós estamos vindo todos os dias aqui de manhã falar com Deus, ouvir a voz dele, ouvir o que ele tem para falar conosco, nós estamos sendo fiéis ao Senhor. Então, meus queridos, eu venho falar para vocês hoje que a fidelidade esteja no seu coração, que você carregue a fidelidade, e eu venho pedir ao Senhor nessa manhã que nenhum de nós viva a infidelidade do nosso próximo. É muito triste quando nós vivemos a infidelidade do nosso cônjuge. É muito triste quando vivemos a infidelidade de um amigo muito próximo nós. Nós nos sentimos traídos, é muito triste. Aquilo abala as nossas estruturas.
Mas Deus veio falar conosco que quando nós somos fiéis a Ele, às vezes, amado, a fidelidade, ela é difícil. É difícil nós estarmos aqui todos os dias de manhã entregando um tempinho do nosso dia a Deus. Mas quando somos fiéis ao Senhor, o Senhor é fiel a nós. E nenhuma infidelidade vinda sobre nós vai ficar encoberta, porque Deus irá revelar. Deus tem poder para revelar. Em nome de Jesus, eu declaro para você, para a sua vida hoje, 108 pessoas, eu declaro para você que você não viverá a infidelidade do seu próximo. Você será fiel, porque, amados, é difícil viver infidelidade no mundo que nós estamos vivendo hoje. Não é fácil, mas eu quero dizer para você que com o Senhor é possível. Com o Senhor nós podemos. Então eu declaro para a sua vida, em nome de Jesus, que você vai estar atento a ser fiel ao seu próximo. Você vai estar atento a ser fiel àquele que vive com você, porque a fidelidade vai trazer bênçãos para a sua vida. A fidelidade vai trazer fartura para a vida de Ruth e Noemi. A fidelidade vai trazer a gratidão, a fidelidade dela com o Senhor, em ser uma pessoa boa, em não abandonar a sua sogra. A sua sogra era cristã. E eu creio que Ruth aprendeu a amar a Deus através da sua sogra. E isso foi suficiente para que ela deixasse uma vida na casa dos seus pais para seguir a sua sogra. E, amados, Deus deu tanto para Ruth, através dessa fidelidade, Deus deu tanto para ela, porque, olha, Deus deu a proteção nos campos, Deus deu uma colheita para ela muito próspera, porque a palavra de Deus diz que ela voltava para casa com os cestos cheios, e elas puderam acumular alimento para poder viver tranquilo. Sabe quando você está com o seu dinheiro apertadinho, amados? Acontece muito isso. E como acontece, né? Sabe quando você está com aquele seu dinheiro apertadinho, você vai no mercado, faz a sua compra, mas a sua compra dá para o mês inteiro? Amados, Deus, ele traz prosperidade para aqueles que são fiéis com eles, também no dízimo e oferta. Aqueles que financiam a obra do Senhor, aqueles que ajudam na obra do Senhor, ele é fiel com você também. Então, todos vocês que são fiéis ao Senhor, ele vai ser fiel com vocês. Amados, então, olha, Deus trouxe fartura para a casa delas. Não faltou nada para elas. Elas tinham alimento de sobra. Sabe o que mais que Deus trouxe para Ruth? Um novo marido. Boaz, ele observa Ruth, ele gosta dela, gosta das atitudes dela. E ele se declara com vontade, né? Ele declara a vontade de se relacionar com Ruth. E ele acaba casando com Ruth. E tudo isso eu consigo ver a mão do Senhor, porque Deus já tinha preparado tudo isso lá atrás. Eu vejo a mão do Senhor. Obrigada a todos que me ajudaram a alcançar a minha meta. Já finalizou a minha meta, muito obrigado. Deus abençoe grandemente, faça prosperar na sua casa, que não falte nada na sua casa, que não falte o alimento na sua casa, que não falte o pão de cada dia. Amados, Deus, ele faz com que Boaz se case com Ruth. E nós podemos ver a mão do Senhor, porque desde o início, o campo onde ela parou, né, para poder ir fazer a colheita dela, foi direto no campo de Boaz, Alessandra. Gente, existem coincidências que não são coincidências. Eu já ouvi pessoas falando que são Jesuscidência. Ou seja, a mão do Pai está estendida sobre nós e Ele nos direciona ao lugar desejado para nós. Existe em Deus um lugar que é o melhor lugar para cada um de nós. Deus tem um lugar onde Ele já planejou
para nós, para que nós estejamos nesse lugar. E nós precisamos estar atentos, com os olhos abertos, para poder ver qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes estamos vivendo a falta de fartura, né? Às vezes estamos vivendo a escassez, porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus e nós não estamos andando no lugar que Deus tem para nós. Deus tem para nós, amados, uma vida plena, uma vida farta, uma vida de paz, uma vida de bênçãos. Sabe, Deus tem para nós uma vida onde nós não viveremos em aflição, onde nós sofreremos sim angústias e aflições num decorrer de um espaço de tempo, mas que nós não permaneceremos em angústia, nós não permaneceremos angustiados, aflitos. Deus tem para nós uma vida nas mãos dele, protegida por ele. E Ruth pôde viver isso através da sua fidelidade. Através da fidelidade dela, ela pôde viver aquilo que Deus havia já preparado para ela. Deus já havia preparado um lugar para ela colher. Deus já havia preparado um campo para ela colher. Deus já havia preparado um marido para ela. Então, Ruth não ficou mais sozinha e viúva. E ela pôde ter um relacionamento novamente, segundo a vontade de Deus, devido à sua fidelidade. Olha aqui uma coisa que eu anotei. Olha só o que nós podemos tirar dessa lição. Noemi fica sozinha e ela decide se mudar. Noemi, em momento algum, ela tentou coagir as meninas, as duas noras, para estar com ela, mas ela fala com as noras para voltarem para a casa dos pais. Isso mostra para gente que nós não precisamos agir com a nossa própria mão, porque Noemi, ela podia ficar assim, ai, vocês vão me deixar sozinha, vocês vão me deixar abandonadas, mas ela não fez isso. Ela falou, voltem para a casa dos seus pais. Ela pôde ser sincera com elas. Ela pôde ser verdadeira com elas. E através da verdade de Noemi, da fidelidade de Ruth, elas ganham uma vida muito mais próspera do que elas tinham. Então, às vezes a gente acha assim, ai, aquela pessoa está vivendo uma vida tão apertada, tão, vamos dizer assim, né, miserável, tão sem fartura. E nada pode ser feito. Pode sim, amados. Mude a sua postura diante ao Senhor. Mude a sua conduta diante ao homem. E Deus vai te abençoar. Você que abençoa o próximo, o Senhor te abençoa em troca. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus que vê todas as coisas. E quando você se dispõe a ajudar, a colocar o outro, né, a amar o outro como a ti mesmo, o Senhor olha para a sua atitude, amados. Deus é Deus onipresente. Onipresença quer dizer que Ele está em todos os lugares, a todo momento. A todo momento Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está ouvindo o que você está falando. A todo momento o Senhor está conosco. Então, se nós formos fiéis a Ele, o Senhor vai ser fiel a você. Às vezes você está vivendo um momento de conflito dentro da sua casa. Continue sendo fiel ao Senhor. Continue declarando a Ele o seu amor. Continue buscando por Ele. Continue trazendo Deus para dentro da sua casa. E aquele que está em conflito contigo, né, com você, ele vai ser tocado por Deus. Em nome de Jesus, nós podemos ver aqui gratidão delas. O tempo todo Ruth mostra gratidão pela sua sogra. O tempo todo Ruth mostra cuidado com sua sogra. O amor delas uma pela outra, amado, mexeu com o coração do Senhor. E Deus, ele é fiel quando nós somos fiéis. Quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor se mostra fiel a nós. Todos os homens e mulheres da Bíblia, todas as histórias de fidelidade entre homens e mulheres com Deus, elas são recompensadas por Deus. Deus mostra fidelidade àquele que é fiel a Ele, né?
E aí, às vezes, nós podemos pensar que Deus nos abandonou. Elas podem ter pensado isso com a morte de seus maridos. Viver a viuvez não deve ser fácil. Você ter alguém ao seu lado, né, que dorme com você todos os dias, que acorda com você, que compartilha suas histórias de vida, e de repente essa pessoa é levada, né? Essa pessoa não está mais, não deve ser fácil. Então, em algum momento, elas podem sim ter ficado tristes e pensado que Deus as abandonou. Mas o que elas fazem? Ao invés de abandonar a Deus, elas vivem a presença do Senhor na vida delas. E elas são agraciadas com prosperidade. Ruth ganha um novo esposo, um homem bom que passa a cuidar delas. Amém? Em nome de Jesus, meus amados, nós vamos pedir ao Senhor hoje para derramar sobre a nossa vida vontade de fidelidade, sabe? Vontade de ser fiéis. Nós vamos pedir ao Senhor hoje para que a nossa fidelidade mova a mão de Deus sobre nossa vida. Eu sei que muitas pessoas, talvez aqui na live mesmo, já tenham vivido infidelidades, meus. Eu sei que pode ter acontecido. Eu sei que você já pode ter passado por um momento onde pessoas não foram sinceras com você. Ah, Jesus. Que essas feridas possam ser curadas no dia de hoje, meu amado. Que essas feridas possam ser saradas no nosso coração. Que essa ferida que possa haver dentro de você hoje, que o Senhor possa estar resgatando e que o Senhor possa estar trazendo para perto dele a sua alma, o seu espírito ferido. Em nome de Jesus, nós declaramos que todos nós que vivemos infidelidades vindas da vida de pessoas próximas, como dói, mas Deus, Ele está aqui para nos restaurar. Deus, Ele vem todos os dias falar conosco para nos resgatar desse momento de dor, de sofrimento. Talvez você esteja se sentindo abandonada, mas olha, eu vou falar, Deus, Ele não abandona seus filhos. Continue sendo fiel ao Senhor, continue sendo fiel a Ele, que o Senhor, Ele vai derramar sua fidelidade sobre você. Ele vai trazer sobre você a fidelidade dele. E ele vai tratar as suas feridas. Aquilo que você já viveu, aquilo que você já sofreu, a infidelidade, né, que você já viveu. O Senhor hoje, ele vai lavar essa ferida. Ele vai curar essa ferida. Em nome de Jesus, eu declaro sobre você, amados, que hoje Deus está resgatando o seu espírito ferido, maltratado, triste, e está te entregando um espírito renovado, um espírito sarado, um espírito purificado, porque Deus é assim, Ele pode todas as coisas. Ele olha para você e Ele vê que você está triste. E Ele vem para te resgatar, meus amados, em nome de Jesus. Entregue ao Senhor, fale com Ele. Jesus, hoje eu quero ser resgatado por Ti. Hoje eu quero, Jesus, ser resgatado pelo Seu amor. Hoje eu quero viver o Seu amor. Hoje eu quero viver a Sua cura. Hoje eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais ficar vivendo segundo a minha vontade, que é imperfeita. Mas eu quero viver a sua vontade, Pai. Fala com Deus nessa manhã, meu amado. Fala com Ele. Eu quero viver a sua vontade. Eu quero ser resgatada. Eu quero ser curada. Senhor, eu quero ser levada a um nível mais alto. Eu quero viver, Pai, as suas maravilhas, as suas bênçãos, Pai. Eu quero viver perto de Ti. Eu quero entender quem Tu és, Pai. Fala com Ele nessa manhã, meu amado. Aproveita essa oportunidade, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará, todo o resto Jesus fará, meus amados. Entrega o seu caminho ao Senhor, aproveita essa oportunidade. Deus hoje está nos chamando, Deus hoje veio nos resgatar.
Deus veio nos tirar, amados, o lamaçal do pecado. Deus veio trazer uma nova realidade para cada um de nós, amados. Receba nessa manhã a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo transformador, o Espírito Santo que pode todas as coisas, o Espírito Santo que move montanhas, o Espírito Santo que movimenta em torno de ti, para te libertar, para te salvar, amados. Recebe nessa manhã, declara que você recebe nessa manhã aquilo que Jesus veio fazer na sua vida. Jesus veio falar com você nessa manhã, meu amado. A sua ferida já passou, a sua dor já passou, aquilo que você sentia já passou. Você precisa de mais de Deus. Você vai viver o mais do Senhor, você vai viver glórias do Senhor, você vai viver bênçãos do Senhor. Declara nessa manhã: eu desejo viver para ti, Jesus, eu desejo viver na sua vontade, sobre a sua vontade. Tudo que eu já ouvi de ti, Pai, me faz entender que a vida sem ti não é nada. Tudo que eu já ouvi do Senhor me faz entender, Pai, que eu preciso sim da sua presença verdadeira na minha vida. O Senhor tem força para nos entregar. O Senhor nos dá coragem, o Senhor nos dá ousadia para viver segundo o sobrenatural, para viver olhando para o impossível, porque o impossível para nós é possível para Deus. Obrigada, Rony, obrigado pelo carinho. Amados, receba nessa manhã Jesus Cristo na sua vida. Receba nessa manhã uma vida espiritual transformada, uma vida material transformada. Receba nessa manhã o poder de Deus para poder ultrapassar barreiras. Receba nessa manhã o poder do Senhor para poder viver em paz. Receba nessa manhã o fruto do Espírito, amor, paciência, bondade, benignidade, paz, amor próprio. Receba nessa manhã domínio próprio, mansidão. Receba nessa manhã o fruto do Espírito, paciência. É tudo que o Senhor tem para nós, amado. Nós viveremos uma vida equilibrada na presença do Senhor. O Senhor, Ele vai moldando tudo aquilo que foi transformado pelo mundo, porque o mundo também nos transforma em pessoas amargas, tristes, más, pessoas que não conseguem compartilhar, pessoas que não conseguem ser do bem. O mundo também nos transforma, amados, e nós temos Jesus que pode nos resgatar a nossa essência. Nós podemos viver a essência do Pai. Viva o resgate de Jesus na sua vida. Amado, queira sempre mais do Senhor. O Senhor sempre tem mais para nos dar. Peça a Ele: Senhor, venha morar comigo. Senhor, venha fazer morada dentro de mim. Senhor, venha me resgatar, Pai, de tudo aquilo que o mundo já me feriu, Pai. Eu sei que tem pessoas feridas aqui, tem pessoas machucadas, tem pessoas que foram abandonadas aqui na Barra de Rolagem. Mas Jesus veio te dizer hoje: eu te resgato. Eu desejo que você viva comigo. Eu desejo que você esteja comigo, que você esteja guardado, protegido por mim. Em nome de Jesus. Se você deseja o resgate de Jesus para a sua vida, se você deseja que o Senhor esteja com você, amados, nessa manhã, declare o amor por Jesus, declare o seu amor por Jesus. Fale com Ele: Jesus, eu estou aqui, olhe para mim, olhe para minha família, Jesus. Olhe para tudo que eu estou passando, Pai. Nós estamos aqui com um momento nosso com Deus. Fale com Ele o que você precisa. Senhor, me dê ousadia para viver o teu reino, Pai. Senhor, pessoas que vivem o teu reino são pessoas ousadas, são pessoas que têm coragem, porque a coragem não é nossa, a coragem vem de ti, Pai. Em nome de Jesus, declara: eu desejo viver para Jesus. Eu quero, fala, eu quero para minha vida. Eu quero para mim, Jesus.
Eu quero para mim viver essa vida com Cristo, que não é uma vida de mar de rosas, mas é uma vida onde nós sabemos que estamos protegidos, que estamos guardados, que estamos sendo abraçados por Deus. Quando dói, quando a ferida dói, quando as coisas que vêm acontecendo dói, nós estamos recebendo o abraço do Senhor. Nós estamos sendo guardados nos braços do Pai. Ele nos guarda debaixo das suas asas. Amados, em nome de Jesus, não viva mais essa vida que o mundo te oferece. Sabe, não se corrompa pelas coisas desse mundo. Não se corrompa por as coisas passageiras desse mundo. Mas viva para Jesus. Peça a Ele para te ajudar. Jesus tem algo novo para nós. Jesus tem algo maravilhoso para cada um de nós, amados, em nome de Jesus.